Essa história não é só sobre poder. É sobre família, blindagem, sanções, escândalos e sobrevivência. E no final, uma pergunta vai ficar martelando: Cília Flores vai cair em silêncio ou vai levar meio mundo junto? Imagine um mundo onde o poder não se resume a discursos inflamados ou decisões públicas, mas sim a estratégias silenciosas nos bastidores. Em janeiro de 2026, o mundo parou para assistir a uma cena que parecia saída de um filme de ação. Nicolás Maduro e Cília Flores, o casal que dominou a Venezuela por anos, capturados por forças americanas e levados para os Estados Unidos. Mas se você acha que Cília era apenas a esposa do presidente, está enganado. Ela era muito mais. A mente brilhante, a operadora implacável, a primeira combatente do chavismo. Neste documentário especial, vamos mergulhar fundo na vida de Cília Flores, revelando segredos que poucos contam. De uma advogada de origens humildes a uma das figuras mais influentes e controversas da América Latina. Acusações de narcotráfico, nepotismo, sanções internacionais e uma luta feroz pela sobrevivência política. Prepare-se para uma jornada que revela os corredores sombrios do poder venezuelano e como a queda de Cília pode redefinir não só a Venezuela, mas o equilíbrio geopolítico global. Vamos começar do zero, com suspense e detalhes que vão te prender até o fim. Antes de tudo, por que Cília Flores é tão crucial? Analistas internacionais a chamam de o cérebro por trás do trono. Enquanto Maduro era face pública, ela manipulava as engrenagens institucionais. Não por vaidade, mas por estratégia pura. Hoje, vamos desmontar essa história passo a passo. Sua origem, ascensão, escândalos e a captura dramática. E no final, uma pergunta que assombra todos. O que ela fará agora, com o conhecimento de décadas no núcleo do regime? Respire fundo, ajuste o volume e vamos viajar no tempo. Gabriela Presente Ciavesi, nascida em Tinaquilho, uma pequena cidade no estado de Cojedes, no coração rural da Venezuela. Filha de Cília Della Dille e Antônio Flores, ela cresceu em uma família de classe trabalhadora, imigrando para Caracas ainda criança. Imagine uma menina crescendo nos bairros operários de Catia, em Caracas Ocidental, onde a vida era dura, mas cheia de aspirações. Ali, entre as ruas movimentadas e as lutas diárias, Cília desenvolveu uma resiliência que a definiria para sempre. Ela estudou Direito na Universidade Santa Maria, formando-se com foco em Direito Trabalhista e Penal. Poucos sabem, mas sua educação não foi fácil, financiada por bolsas e esforço pessoal. Como jovem advogada, Cília se envolveu em causas populares, defendendo trabalhadores e minorias. Mas o verdadeiro ponto de virada veio em 1992 com o fracassado golpe de Estado liderado por Hugo Chávez. Enquanto o país se dividia, Cília escolheu o lado dos rebeldes. Ela integrou a equipe jurídica que defendeu Chávez e seus companheiros na prisão. Como líder da defesa, Cília não só argumentou nos tribunais, mas construiu uma rede de apoio. Em 1994, Chávez foi anistiado pelo presidente Rafael Caldera, abrindo caminho para o futuro movimento Quinta República. Aqui, Cília demonstrou qualidades que a acompanhariam: disciplina férrea, frieza calculada e um instinto de sobrevivência afiado. Foi nesse caldeirão revolucionário que ela conheceu Nicolás Maduro, um sindicalista em ascensão. Eles se tornaram parceiros inseparáveis há mais de 3 décadas, com Maduro a chamando carinhosamente de Cilita. Cília já tinha 3 filhos de um casamento anterior, Walter, Yosual e Yosser. Essa fase inicial é frequentemente ignorada, mas é fundamental. Cília não veio do nada, ela foi forjada na luta, transformando a adversidade em poder. Imagine, uma mulher de origens modestas, desafiando o establishment. Isso a tornou um símbolo para muitos no chavismo, mas também um alvo para críticos. Essa fase inicial é fundamental. O parlamento como campo de batalha, ascensão e nepotismo. Com Chávez eleito presidente em 1998,
O chavismo precisou institucionalizar seu movimento. Cília foi peça-chave nessa transição. Eleita para a Assembleia Nacional em 2000, ela rapidamente subiu na hierarquia. Em 2006, assumiu a presidência do parlamento, sucedendo o próprio Maduro, que se tornou chanceler. Presidir a Assembleia não era só bater o martelo em sessões. Era controlar a agenda legislativa, aprovar reformas radicais e nomear aliados estratégicos. Depois uma sombra. Aqui surge uma acusações de nepotismo. Em 2008, líderes sindicais pró-governo a acusaram de contratar pelo menos 40 parentes para cargos na Assembleia. Relatos detalham familiares em posições-chave, como sobrinhos, primos e até cunhados. Cília sempre negou favorecimento, argumentando que eles tinham méritos próprios. No entanto, investigações jornalísticas, como as do Reuters, revelam reuniões tensas onde ela confrontava críticos defendendo sua família política. Para a oposição, isso transformou Cília em sinônimo de clã familiar corrupto. Para o chavismo, era lealdade inabalável. Pense nisso. Em um país polarizado, o nepotismo não era só um defeito, era uma estratégia de blindagem. Cília construiu uma rede familiar que protegia o regime de infiltrações. Essa controvérsia a endureceu, preparando-a para batalhas maiores, 20 e 30. Maduro no poder, de esposa a primeira combatente. A morte de Chávez em 2013 abalou o chavismo. Maduro venceu a eleição por margem mínima e em julho de 2013 casou-se oficialmente com Cília. Seu papel evoluiu, de parlamentar para conselheira onipresente. Ela rejeitou o título de primeira-dama, preferindo primeira combatente. Uma declaração de guerra, não para eventos sociais, mas para defender o regime com unhas e dentes. 7/10. Nos bastidores, Cília influenciou políticas-chave, como reformas judiciais e controle midiático. Fontes próximas, citadas em perfis como o do Al Jazeera, descrevem-a como o cérebro, enquanto Maduro era a força bruta. Ela aconselhou em negociações internacionais e supressão de protestos. Mas o poder atrai inimigos. E o próximo capítulo foi explosivo. 2. O escândalo dos narco-sobrinhos, drogas, família e intriga internacional. Novembro de 2015, Efraim Antônio Campo Flores e Frank Francisco Flores de Freitas, sobrinhos de Cília, são presos no Haiti em uma operação da DEA. Acusados de conspirar para importar centenas de quilos de cocaína para os Estados Unidos, eles foram julgados em Nova York. Em 2016, condenados. Em 2017, sentenciados a 18 anos cada. Autoridades americanas alegaram que o plano financiaria campanhas ligadas a Cília. O governo venezuelano gritou armadilha política, chamando de sequestro. Cília defendeu os sobrinhos publicamente, acusando os Estados Unidos de imperialismo. Mas o dano foi irreparável. Pela primeira vez, o círculo familiar era ligado ao narcotráfico. Detalhes do julgamento revelam gravações onde os sobrinhos mencionam a tia e conexões com cartéis. Em outubro de 2022, eles foram libertados em uma troca de prisioneiros por 7 americanos, incluindo executivos da Citgo. Isso mostrou, no xadrez global, pessoas viram peões. Esse caso fixou Cília no radar do crime transnacional, intensificando a pressão dos Estados Unidos. Imagine o impacto. Uma família no poder, agora manchada por drogas. Foi o começo do fim? E no 5, sanções e isolamento. O cerco americano. Em setembro de 2018, o Tesouro dos Estados Unidos sancionou Cília como parte do círculo interno de Maduro. Descrita como ex-procuradora e figura-chave, ela foi isolada financeiramente. As sanções visavam pressionar, não provar crimes em tribunal.
O chavismo usou isso como propaganda anti-imperialista. Mas Washington a via como operadora ativa. Aviões privados foram confiscados, contas congeladas. Cília respondeu com discursos flamejantes, fortalecendo sua imagem de combatente. E no final, do 9/30, mais por trás, o regime se adaptava. Alianças com Rússia, China e Irã. Cília ajudou a navegar essas parcerias, mantendo o fluxo de recursos apesar do embargo. 11/10. 6. Propaganda criativa. Super Bigote e Super Silita. Em 2022, o governo distribuiu brinquedos inspirados em Maduro, Super Bigote e Cília, Super Silita, transformando líderes em heróis infantis. Críticos riram, mas era genial. Humanizar o poder, criar laços afetivos com a base jovem. Reportagens descrevem isso como normalização da ditadura. Cília, como Super Silita, era retratada como guerreira invencível, uma metáfora de sua resiliência real. 11:50. Essa tática revela desespero. Quando o poder precisa virar desenho animado, a legitimidade está em xeque. 12:30. 7. A eleição de 2024. Fraude, protestos e caos. Janeiro de 2024. A justiça desqualifica Maria Corina Machado, principal opositora. A oposição lança Edmundo Gonzalez Urrutia. Em 28 de julho, Maduro é declarado vencedor oficial, mas a oposição coleta atas eleitorais mostrando Gonzalez à frente com ampla margem. Protestos explodem com repressão brutal. Relatórios da UOLA e Frontline detalham fraude sistemática, manipulação de votos e intimidação. Cília, nos bastidores, coordenou a defesa legal do regime, blindando Maduro. O país entrou em crise permanente, com sanções intensificadas e migração em massa. 20:30. 8. Escalada, recompensas e ataques. Ao longo de 2025, os EIs elevaram recompensas por Maduro até 15 milhões de dólares e lançaram operações navais contra supostos narcotraficantes venezuelanos, causando dezenas de mortes. Tensões no Caribe e Pacífico criaram um clima de Guerra Fria. Cília aconselhou Maduro a endurecer. 9. A noite da captura. 3 de janeiro de 2026. Madrugada. Forças americanas invadem Caracas. Ataques a infraestruturas, blackouts, explosões. Maduro e Cília são extraídos em operação ousada, levados a Nova York. Relatos variam. Dezenas de mortos civis e militares. Trump declara: administraremos a Venezuela na transição, mencionando petróleo, misturando justiça com ganância. Na Venezuela, Delcy Rodrigues assume interinamente, decretando caça a traidores. 15/10. O mundo reage. Condenações por violação de soberania. Celebrações por fim da ditadura. Foi guerra ou polícia global? 15:50. No tribunal, Inocentes e o fantasma da cooperação. 5 de janeiro. Em Manhattan, ambos pleiteiam inocente. Maduro clama, prisioneiro de guerra. Cília mencionou ferimentos na captura. Acusações. Subornos em 2007 para facilitar narcotráfico. O processo questiona jurisdição e imunidade. Mas o grande mistério: cooperará com décadas de segredos, pactos com cartéis, alianças internacionais. Uma delação poderia derrubar redes globais. 16:30. Analistas especulam: ela negociará a imunidade? Transformará o julgamento em palanque político? Seu conhecimento é uma bomba relógio. 17:10. 11. Influência nas políticas. A mão invisível de Cília. Além dos escândalos, Cília moldou o chavismo. Ela impulsionou leis de gênero, empoderando mulheres no regime. Mas também orquestrou purgas judiciais, controlando o Supremo Tribunal. Em crises econômicas, aconselhou Maduro em negociações com credores. Sua frieza evitou colapsos, mas aprofundou a repressão. 17:50. Comparada a outras primeiras-damas como Eva Peron ou Hillary Clinton, Cília é única, guerreira sem holofotes. 18:30. O papel das mulheres no chavismo. Cília como ícone. Chaves promoveu igualdade, e Cília encarnou isso. De advogada a líder, inspirou muitas. Mas críticas feministas a veem como cúmplice de autoritarismo.
Sua trajetória, empoderamento ou oportunismo? 1910. Percepção internacional, aliada ou ameaça? Para os EUA, Cília é facilitadora de crime. Para aliados como Rússia, uma resistente. Sanções a isolaram, mas ela contra-atacou com diplomacia paralela. 1950. 14. Impacto na sociedade venezuelana. Legado dividido. Milhões sofreram hiperinflação, fome. Cília defendeu programas sociais, mas opositores a culpam por corrupção. Sua queda pode trazer alívio ou caos. 2030. Cenários futuros: condenação, acordo ou revolução. Se condenada, prisão perpétua. Se delatar, exílio dourado. Na Venezuela, transição instável, eleições livres, intervencionismo americano. Cília holds the key. 21:10. A história de Cília Flores é um thriller real, de sonhadora a prisioneira. Começou lutando contra elites, terminou acusada de ser uma. Sua jornada reflete o chavismo, ideais corrompidos pelo poder. Mas a grande questão não é apenas o que vai acontecer com Cília e Maduro. O verdadeiro impacto de sua queda será no que vem depois. A Venezuela está à beira de um novo capítulo, um momento decisivo em sua história política. E no meio de tudo isso, Cília Flores, com toda a sua experiência e os segredos que carrega, pode ainda ter um papel fundamental. Será ela uma peça de negociação ou sua trajetória terminará em condenação, revelando ainda mais do que os olhos do mundo já viram? Enquanto o tribunal decide o futuro do casal, a Venezuela e o mundo aguardam. O regime que se sustentou por tanto tempo começa a se desfazer. Mas o que vem depois? Quem realmente controla os destinos do poder? Esta não é apenas a história de uma mulher, mas da fragilidade do sistema que ela ajudou a construir. E ao final, a pergunta que fica é: quando o poder cai, quem é que realmente perde? Com isso, a história de Cília Flores se transforma em um eco, reverberando nos corredores do poder, nos tribunais e nas vidas de todos que direta ou indiretamente foram tocados por sua ascensão e queda. O ciclo do poder nunca é simples, e essa é a lição definitiva da primeira combatente. Para mais análises profundas como essa, inscreva-se no canal, exibe o sininho e compartilhe. Deixe nos comentários, você acha que Cília cooperará? Até a próxima, e lembre-se, o poder real está nos bastidores.